corpo entrou definitivamente na pauta feminista, como forma de protesto, como forma de defesa, como plataforma de expressão. Neste Globo News Literatura. Nós já conquistamos o nosso espaço no mercado de trabalho, nós lutamos por salários iguais, nós lutamos pelo fim do assédio, nós lutamos pelo fim da violência. Só que nós continuamos aprisionadas no nosso corpo. Ela conclui que não existe nada biológico que comprove uma relação de inferioridade ou superioridade entre o macho e a fêmea. Eu gosto da ideia de ter o corpo contornado com uma poesia que fala de sensações. Junho de 2011. Mulheres do mundo todo aderem à Marcha das Vadias. Vamos marchar, vadias! A data acabou se tornando um marco histórico na agenda das feministas. Afinal, ali se dizia o que parece tão óbvio, ignorado por tantos homens ao longo dos séculos: que nenhuma vítima de violência sexual é culpada por se vestir como quiser, que cada mulher é dona do próprio corpo. Inaugurava-se uma nova forma de protesto. O movimento Topless em Rio, por exemplo, criado há 5 anos, ganha cada vez mais adesão e busca maneiras interessantes de defender suas ideias, como o uso da perna de pau. A perna é o nosso pequeno palco. A gente sobe aqui, meio que a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu uso muito a perna para falar essas ideias de feminismo, inclusive da questão do seio nu. Então eu vejo a perna muito como um palanque. Eu acho que eles ficam um pouco com medo, assim, de assediar nessa posição. Sem contar que um chute de um negócio desse na cara deve machucar pra caralho. Eu já tenho um movimento que leva o nome Topless, que é o Topless em Rio, que faz estapilizaços na praia. Então, a ideia é usar o seio para discutir essa questão da naturalização do corpo feminino, né? Que a gente ainda tem muito esse problema. Eu acho que é um tema que a gente tem que falar, e eu acho que de tanto falar a gente vai naturalizar. E eu acho que não é por lei, porque a lei pode vir paralela, mas eu acho que a gente tem que trazer a cultura disso. A lei acaba vindo depois, né? A minissaia era condenada e a gente quebrou isso com o tempo. Então, realmente, o seio não é um órgão sexual, isso cientificamente falando. Então, é só realmente uma questão de cultura e do olhar sexualizado que se colocou em relação ao seio. Não só o seio, mas o corpo da mulher como um todo é hipersexualizado, assim. Você não pode colocar uma roupa curta, o seio de fora, que automaticamente você está querendo ser sensual. Não que você não possa querer ser sensual, né? Mas que você... Pô, tá quente, a gente tá no Rio de Janeiro. Eu tenho um filho de 16 anos, que eu amamentei 2 anos e meio. E eu tinha muito peito, meu peito era muito bonito. E quando o meu peito diminuiu por conta de amamentar, passei a ter muita vergonha. Vergonha ao ponto de não deixar que as pessoas encostassem, não querer mostrar, achar que agora eu perdi o peito. E aí quando eu conheci elas, quando eu comecei a andar na perna de pau, eu falei, cara, eu sinto muito realmente calor, eu tenho mania de dobrar a blusa e tal. E quando eu subi na perna, que eu tirei a blusa, foi, sei lá, 2 segundos de estiramento, porque daqui a 2 segundos eu já tava, tipo, muito feliz, eu nem tava lembrando que eu tava de peito de fora. Mas eu acho muito mais fácil o peito de fora na perna de pau, porque vira uma coisa lúdica, você tá meio no alto, a pessoa cria todo um respeito maior. É um personagem, né? Esse padrão de beleza que as pessoas dizem que precisa ser alcançado, ele é inalcançável, assim, ele é photoshopado, ele não é real, sabe? As pessoas não são assim de verdade. A autoimagem é tema do livro Fazendo as Pazes com o Corpo, de Diana Garbin. Depois de trabalhar 12 anos como jornalista, pediu demissão, comprou equipamentos, abriu um canal na internet e passou a falar abertamente sobre autoimagem, um problema que a afligia desde criança. A angústia que é a pessoa não enxergar o corpo dela do tamanho que é. Cuidar-se não é ter um corpo bonito para mostrar para os outros, mas ter um corpo confortável para você morar. Quanto tempo você levou para aprender esta lição que está no seu livro? Cláudia, esse livro é uma construção, é um processo, é tudo que eu demorei 22 anos para aprender e não foi sozinha, né? Aprendendo com terapia, com muitas coisas que eu li, com meditação. E é uma lição que eu falo do começo ao fim do livro.
vai demorar para você aprender. E você recebeu vários depoimentos que inclusive estão publicados no livro. O que mais te surpreendeu nesse processo todo de compartilhamento? Eu sabia que eu não estava sozinha na minha dor, mas eu não imaginei que tantas mulheres e homens tivessem um sofrimento tão profundo na relação com a comida e com o corpo. Pessoas que pararam de viver, sabe? Pessoas que não conseguem ter relação sexual com o parceiro, que nunca colocaram um biquíni para levar os filhos pequenos para a praia, homens que tomam banho no escuro porque não conseguem se olhar no espelho, né? Mulheres que não vão a eventos, que não saem de casa e pessoas que já tentaram suicídio porque não conseguem viver com o corpo que tem. A gente transformou o nosso corpo numa máquina, num molde. E existe uma indústria inteira que fatura bilhões de dólares no mundo todo, que ganha muito dinheiro dizendo para as mulheres: olha aqui, você é inadequada, seu corpo está errado, a sua aparência diz quem você é, o seu valor moral, o seu valor como ser humano e como mulher está no seu corpo. A gente não questiona isso, a gente simplesmente olha no espelho, enxerga uma imagem que a gente não gosta e pensa: preciso transformar esse corpo porque ele está errado. Quando você se olhava no espelho, o que você via quando era criança? Eu sempre me vi muito grande, muito larga. Eu não tinha ideia do tamanho que era o meu corpo, mas eu sabia que eu era grande demais para poder conviver com as minhas amiguinhas, grande demais para ir no balé, grande demais para aula de educação física. E, na verdade, sempre foi só uma sensação. Seria muito reducionista a gente dizer que transtorno alimentar e distorção de imagem corporal são meramente problemas de vaidade ou de estética. É um problema grave de autoestima, de autoconfiança, de rejeição ao corpo. E a raiz disso é muito profunda, que é o que eu estou aprendendo agora com toda a pesquisa que eu fiz para o livro e também no meu curso. Eu sou estudante de psicanálise. E a gente percebe que a raiz de tudo isso está na infância, está na relação com a mãe, está na relação com a família. Tem muito histórico de abuso sexual ou violência, né, como pano de fundo do transtorno alimentar. Por exemplo, você perguntou das mensagens. Eu recebo muitas mensagens de meninas que foram vítimas de violência sexual por parte de membros da família ou até desconhecidos e desenvolveram anorexia para ficar com o corpo mais magro possível, para que nunca mais um homem abuse dela. Ou vai para a compulsão alimentar, para ficar o mais gorda possível, para que a gordura possa atuar como proteção. As pessoas acham que as pessoas que elas consideram bonitas nunca terão um problema de transtorno alimentar ou de distorção da imagem corporal. E, na verdade, não importa a imagem que os outros veem de você. Você vai adoecer por causa da imagem que você sente de você. A autoimagem é uma construção psicológica e neurológica de todos os julgamentos, os preconceitos que uma mulher e um homem têm com o próprio corpo e todas as experiências que ela viveu. Então, quando a gente olha no espelho, a gente precisa se dar conta disso. Você não está vendo uma imagem real, você está vendo uma construção de você mesma que você criou na sua mente. Você, adolescente, chegou a se viciar em remédios para emagrecer? Né? Sim, começou na adolescência e foi até os 30 anos. Eu fui viciada em remédios para emagrecer durante 16 anos. E assim, eu fiz coisas terríveis com o meu corpo, eu machuquei o meu corpo. Fiz lipoaspiração? Sim, fiz lipoaspiração, ficava dias sem comer. E como uma pessoa que tem problema de autoimagem vai trabalhar em televisão? Meu primeiro pensamento foi jamais vou trabalhar em televisão. E aí algo dentro de mim disse: Dayana, você não pode deixar essa doença tomar conta da sua vida. Então eu pensei, eu vou enfrentar porque é o meu trabalho, então eu não podia abrir mão da minha carreira profissional. E foi difícil? Muito difícil, porque eu nunca me assisti. Eu trabalhei 12 anos em televisão, eu ouvia a reportagem de olhos fechados para ver se o texto estava correto, ou eu olhava só para ver se ficou direito, o microfone estava direito, a roupa está direito, ok, vamos para o ar. A sensação de fracasso é uma sensação muito presente no dia a dia de quem tem problema com o corpo e com a alimentação. Porque a gente vê, o universo diz pra gente que todo mundo é fitness e que para seguir a dieta basta hashtag foco, hashtag fé, hashtag basta querer. É o que vende na rede social. Quem tem compulsão alimentar, quem tem bulimia, não consegue não comer. E você minimizar isso de dizer, ah, meu amor, só falta força de vontade,
é se aliviando com a dor dos outros. Algumas pessoas precisam de tratamento psiquiátrico, médico, como eu precisei, eu conto no livro, como milhões de pessoas precisam. Quanto mais você critica a aparência de uma pessoa, ela vai se sentir mais fracassada, mais ansiosa e ela vai acabar ganhando peso. Então a mensagem que eu quero passar nesse livro, acima de tudo, é que o corpo da mulher não é a única parte da identidade dela. A identidade de uma mulher está em muitos outros aspectos. A aparência física é um só. Você achar que a beleza e a magreza vão te levar ao sucesso e à felicidade na vida, só vai te levar para o caminho do sofrimento e muitas vezes para o caminho do transtorno alimentar. As próprias mulheres se ajudam muito nesse processo de aceitação. Agora eu queria saber, e os homens podem ajudar de alguma maneira ou pelo menos não atrapalhar? Eu recebo muitas mensagens de mulheres que dizem que o marido diz que não tem mais interesse sexual pela esposa porque ela não tem mais o corpo do início do relacionamento. Marido que cobra... Provavelmente ele também não tem, né? Provavelmente, não, com certeza, né? E maridos que cobram uma forma física, maridos que se divorciam para casar com uma muito mais magra e muito mais bonita, né? Isso acaba com a autoestima de uma mulher, porque de novo você reduz aquela mulher a só a aparência e o corpo. E escrever um livro como esse, o que significa nesse processo todo para você? Nossa, escrever esse livro foi a coisa mais difícil e mais dolorosa que eu fiz na minha vida. Eu falo que ele é molhado, porque eu chorei tanto escrevendo essas páginas e a cada revisão que voltava da editora, que eu lia de novo, foi um sofrimento muito grande. Tanto que, por várias vezes, eu pensei em cancelar. Eu pensei em não lançar o livro, porque eu pensei, eu não vou aguentar que as pessoas saibam que eu sofria tanto assim. Só que aí eu pensei, as pessoas precisam saber, porque elas estão passando pelo mesmo. E hoje eu vejo que eu acertei. Eu fico muito feliz com isso. Obrigado, Dayana. Muito obrigada pela oportunidade, foi incrível. Sucesso para o seu livro. Muito obrigada, obrigada. O que significa entrarmos em uma livraria e encontrarmos uma seção exclusiva para livros sobre feminismo? O que a gente vê é um fenômeno editorial que surgiu para acompanhar o interesse cada vez maior do público sobre o assunto. A gente fala sobre o feminismo na nossa vida, no nosso dia a dia, o que incomoda a gente, mas a gente não revisita os clássicos. Então, esse livro aqui, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, é um belo exemplo disso. Ela escreveu esse livro, na verdade, em 2 volumes, em 1949. Ela estuda cada aspecto da vida da mulher e do homem também na sociedade. E faz a diferenciação entre a fêmea e o macho, comparando com outras espécies. Então ela conclui que não existe nada biológico que comprove uma relação de inferioridade ou superioridade entre o macho e a fêmea. E que isso se constrói ao longo da nossa vida em sociedade. E aí é que vem a célebre frase, né, da Simone, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela questiona muito o fato de os homens, os meninos, serem incentivados desde a infância e adolescência a participarem de desafios, sabe? Então, praticar esporte, querer vencer, a disputa entre os 2 meninos na hora da luta. Tem essa questão do poder implícita na brincadeira do menino. Enquanto que a brincadeira da menina, com a boneca, cuidando de uma outra criança, vai criando uma outra posição, outro posicionamento diante da vida e dos desafios que ela vai encarar. E isso, para Simone, ela explica muito bem, faz a mulher assumir uma posição de inferioridade. O que a Simone mostra no livro é que a gente não precisa aceitar essa inferioridade. Porque se a gente aceita a inferioridade, ela se concretiza. Ela descreve no livro situações em que a menina está começando a ter corpo de mulher, a formar os seios, o quadril. E o olhar das pessoas na rua começa a incomodar. Porque ela já está sentindo um incômodo da mudança natural do corpo. Mas ela, andando na rua, ela percebe que os olhares já são diferentes. E aí, ela quer se esconder, se fechar, ela não quer se mostrar. Ela não quer mostrar o corpo para um homem, falar alguma coisa que vai ser desagradável para ela. Então, isso já em 1949, quando a Simone escreveu esse livro,
Era uma questão e isso continua até hoje. É um livro muito importante para os homens lerem também, não só as mulheres. Porque a partir do momento que a mulher se beneficia desse conhecimento, o homem também se beneficia e a sociedade fica mais igualitária para todo mundo. Eu gosto da ideia de ter o corpo contornado com uma poesia que fala de sensações. Cada vez mais, ela ganha territórios por muito tempo não explorados. Até mesmo os estúdios de tatuagem. Essas pessoas vêm sempre com um desejo de tatuar alguma coisa que represente um livro, represente um poema, represente um texto, alguma coisa de significado. E muitas vezes a pessoa não sabe como externalizar esse sentimento que o livro ou o texto deu a ela. O tatuador tem que ter muita imaginação. E eu sempre gostei muito de ler também. E isso explora a sua imaginação. Porque às vezes o texto passa um sentimento, passa uma emoção. E às vezes o desenho tem que expressar essa mesma emoção. Esse é o maior desafio. Esse livro, O Senhor das Moscas, foi recomendado para mim por uma pessoa muito importante na minha vida. Ele me tocou muito porque ele fala de coisas que são muito importantes para mim. Fala sobre a infância, fala sobre a complexidade da infância, sobre perda de inocência. Eu já tinha tatuagens, então já era um passo simples assim para mim pensar em registrar isso na pele de alguma forma. Escolhi 3 símbolos e aí bolei a ideia mais ou menos como era e propus para o tatuador. Uma coisa interessante no livro é que quando eles começam a se organizar, eles fazem pequenas assembleias para decidir como eles vão fazer as coisas e tal, e aí o que eles elegem para simbolizar que a pessoa está no direito da fala é uma concha que vai passando de mão em mão. E aí depois eu pensei em ter uma mosca mesmo, para ficar bem literal a referência, e uma coroa que representasse não só a coisa de ser um senhor, né, de ser uma coisa de poder, mas também fazendo referência àquele cartaz que tinha durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, que era que dizia Keep calm and carry on, né, de manter a calma e seguir em frente apesar das adversidades. A amizade de Daniele, Vanessa e Damasco foi construída por meio dos livros. O trio se conheceu online e o interesse pela literatura aumentou a sintonia entre eles. Para celebrar, eles decidiram gravar a amizade e a paixão pelos livros na pele. A gente já tá querendo fazer uma tatuagem de amizade há muito tempo. Assim, e nunca conseguimos chegar no consenso, né? Aí um dia foi que bateu de sala, tipo, e deuses americanos? Aí foi tipo, deuses americanos, deuses americanos. Ela se refere ao romance de literatura fantástica do escritor britânico Neil Gaiman. A história traz como personagens principais deuses antigos e modernos. É uma coisa que os 3 gostamos e a gente queria muito unir o nosso laço com alguma coisa que a gente achasse legal e inteligente, que no caso é o tipo de literatura que o Neil Gaiman faz. E assim, no caso dos deuses, você falou que são personagens reais, palpáveis, que são deuses, né? De a gente se identificar com uma personagem que é divina, né? Então acabou que isso fez a gente se empolgar mais de marcar isso no nosso corpo, marcar nossa amizade com isso, né? A minha personagem é Easter, popularmente conhecida como a deusa da Páscoa, né? E aí acho que é uma forma de homenagem, de resgate. A minha tatuagem é baseada no Anansi, né? Que é uma divindade africana. Por ser negro, já tem uma conexão intrínseca. Ele usa um chapéu, ele é malandrão. Eu me identifico muito, além da questão racial, histórica, da questão de personalidade mesmo. Minha tatuagem é o Mad Sweeney, que é a questão da sorte, que é o trevo e a moeda da sorte dele. Ele é um leprechaun, um duende irlandês de 2 metros de altura. É um personagem que eu admiro muito. Eu sou uma pessoa cabeça quente, meio brigona também, como bom ariana, né? Ler, viver outras vidas. E eu acho que é uma maneira de você eternizar aquele efêmero da vida que você vive. Você é um cartão de visita. Então, se ficar já expresso em você, na sua pele, o que você gosta, o que você não gosta, te atrai pessoas que vão agregar com você. E não são apenas desenhos que têm vez. A palavra também é importante no mundo das tatuagens literárias.
Sou franco-brasileira, de mãe francesa, pai brasileiro. Eu nasci no Brasil, passei minha infância na França. A tatuagem se chama Sensation, né? Sensação, que é do Arthur Rimbaud, que é meu poeta preferido. Ele escreveu essa poesia com 16 anos, bem no início da vida dele, então acho que mostra bem essa inocência da juventude ainda. Não lembro exatamente que momento, mas eu sei que eu me apaixonei e até hoje é a poesia que eu mais gosto. Eu acho que é a poesia mais linda do mundo para mim. Já estava uns anos querendo tatuar, mas eu não sabia exatamente como. Aí pensei em enrolar pelo corpo, mas aí tinha que achar um tatuador que conseguisse fazer isso, né? A responsabilidade é uma coisa inerente ao trabalho do tatuador, né? Independente do que ele vá tatuar, né? E a questão de fazer uma poesia, eu acho que é um pouco maior até, porque você tem que trabalhar com uma ressignificação de uma coisa que já foi feita, de uma obra de arte que já foi feita, encarando de uma outra maneira meramente estética, uma coisa que foi escrita. Estou super feliz, eu adoro, não vou me arrepender. Eu gosto da ideia de ter o corpo contornado com uma poesia que fala de sensações. Eu acho que ela resume o mais importante, assim, ela fala da felicidade bruta, do agora, do sentir e ir. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Fechada há mais de um ano, a Biblioteca Parque de Manguinhos, no Rio de Janeiro, vai ser reaberta no final deste mês. Além de livros, o espaço oferece teatro e videoteca, aulas de música e eventos literários. A biblioteca se chamará Marielle Franco, em homenagem à vereadora carioca recentemente assassinada. Segundo a Secretaria Estadual de Cultura, a Biblioteca Parque do Centro do Rio também vai voltar a funcionar, só que no início de maio. A Biblioteca Parque da Rocinha foi a primeira da rede a ser reativada no mês passado. Para rever este e outros programas, acesse Globo News Play. Entre em contato conosco para dar sugestões, fazer críticas e comentários. Participe do Globo News Literatura.